Vamos realizar agora o Evangelho no lar. Prepare sua água. Vamos nos concentrar em Deus, nos mentores do espaço, nos seres amigos em quem depositamos fé. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo esteja conosco por toda a eternidade. Instruções dos Espíritos à Nova Era. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhe dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar o caminho para a humanidade percorrer. Assim, Deus entregou a Moisés, a Jesus, aos Espíritos protetores, a luz bendita para clarear nossos caminhos e iluminar todas as estradas para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo ilumine nossos corações, nossa mente, nossos passos, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que a força do amor esteja em nós por toda a eternidade. Faça-se tudo por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Propague nosso trabalho para seus amigos, parentes e para todo o universo. Esse trabalho vai auxiliar a todas as criaturas. É um trabalho de amor ao próximo. Propague para a sua família, para seus amigos e grupos. Isso vai nos ajudar infinita e verdadeiramente. Amém. Agora, vamos pedir aos mentores do espaço que fluidifiquem esta água, que ela nos cure, nos alivie, nos liberte para todo sempre. Bebamos a água devagar. Que essa água nos cure, nos alivie e nos liberte de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Vamos realizar agora o Evangelho no lar. Prepare sua água. Vamos nos concentrar em Deus, nos mentores do espaço, nos seres amigos em quem depositamos fé. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo esteja conosco por toda a eternidade. Instruções dos Espíritos à Nova Era.
Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhe dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar o caminho para a humanidade percorrer. Assim, Deus entregou a Moisés, a Jesus, aos espíritos protetores, a luz bendita para clarear nossos caminhos e iluminar todas as estradas para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo ilumine nossos corações, nossa mente, nossos passos, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que a força do amor esteja em nós por toda a eternidade. Faça-se tudo por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Propague nosso para seus amigos, parentes e para todo o universo. Esse trabalho vai auxiliar a todas as criaturas. É um trabalho de amor ao próximo. Propague para a sua família, para seus amigos e grupos. Isso vai nos ajudar infinita e verdadeiramente. Amém. Agora, vamos pedir aos mentores do espaço que fluidifiquem esta água, que ela nos cure, nos alivie, nos liberte para todo sempre. Bebamos a água devagar. Que essa água nos cure, nos alivie e nos liberte de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê.
Oi, Amélia, bom dia, como vai? O Andrei trouxe aquele medicamento lá da maconha. Eu queria saber quanto tempo ele demorou para fazer efeito, Amélia. Você lembra? Sim. Mas aliviou, né? Você acha que demorou? Alô? Você acha que demorou? Demorou? Não, né? E você suspendeu os outros medicamentos? Não, né? Aquela vacina que você tomava, você continua, não? Você toma, né? Ah, tá. Ah, tudo bem. Tem que ir levando.
É, É difícil de desacontecer, né? é Porque difícil. alguma coisa já estragou, né? Mas a gente. Ah, mas tudo bem, né? A gente faz aquilo que tiver ao alcance, né? Para dar É, uma aliviada. pra dar uma aliviada. E aí, Mas eu vocês estão gosto bem, de Mary? Tão bem, Estão, Catarina, né? graças a Deus. É, Esse problema, mas ele tá se tratando, né? Mas tá dando tá certo. fazendo tudo que tem que fazer, né? É, isso daí é bem demorado, daí Sim. não Tirar tem mesmo, problema, o né? pai dele, É, aí depois do irmão, tá tudo mesmo caminho, mesmo sabe? caminho. Mas não, vai ficar bem, Vai dar levar certo, bem a vai dar vida, ter certo, um sim. dia no Não, porque ele é cotidiano. organizado, ele é regrado, disciplinado, né? Ele é bem assim. E vocês estão bem? Estamos bem. Ontem à noite o André e a Denise vieram aqui. Que coisa É, boa, né? é muito bom mesmo. Ah, mas estamos indo, Amélia. Aí estão todos bem? Tá tudo bem, Graças a tudo Deus, certo, né? né? A gente está tocando bem a vida. É, tem que ser, né, Amélia? As meninas estão bem, os netos, tá tudo Graças bem, a né? Deus, tá tudo bem. Eu acabei de falar com o Júlio. O Júlio melhorou. É, Outro dia eu falei com o Júlio. Liguei pra Ana, não atendeu. Não, liguei pra Ana, não atendeu. Liguei pro Júlio, também não atendeu. Depois ele retornou. E aí foi bom. retornou. É. Então, ele tá tocando, né, Catarina? Agora ele tá com essa história de Parkinson, né? Mas você sabe, Amélia, bem no começo, quando o Júlio estava depressivo, o Andrei olhou para ele. Foi um dia que eles se encontraram. E o Andrei falou que era um processo, essa depressão dele, era um processo neurológico e que podia ser Parkinson. Ó, Verdade? gente. É, Sabidão, ele tem uma sabe, né? percepção extra, ele tem. É, E ele falou pro Bira isso. mesmo. Verdade. Que coisa, gente. É, Você vê. E agora agora aliviou, tá acho que a depressão, né? Manifestou. sim, aliviou sim. Aliviou. Tá Ainda agora bem. mesmo, essa situação nova, né? É. Mas ele Está tá se recuperativo. equilibrando, né? Tá tomando os medicamentos e retarda, né? Eu vou dizer, Catarina, agora Então tá, Amélia. você tá bem, né? Tô indo, tô levando, como você falou. É. Ontem eu tive muita dor. Às vezes pega o corpo todo, viu? Mas o mais forte é na lombar. Às vezes quando dá crise assim mais forte, pega o corpo inteiro, as pernas, os braços. Ai, meu Deus, sinto Nossa. muito, Catarina. A gente vai Só fica levando, na né? lombar, graças a Deus. Ainda bem. Não desbarrama. Ainda bem. Tá bom, Mas tá Catarina. tudo bem. Obrigada, hein, Amélia? Um Imagina, abraço aí, bom dia pra vocês. obrigada. Tchau, bem. Tchau, bem, tchau.
Czechoslovakian champion is one of the longest competing skaters in these World Championships. 1980.
Oi, Amélia, bom dia, como vai? O Andrei trouxe aquele medicamento lá da maconha. Eu queria saber quanto tempo ele demorou para fazer efeito, Amélia. Você lembra? Porque eu não tô sem dor. É dor mesmo agora. Sim, Então eu não sei. mas aliviou, né? Você acha que demorou? Alô? Você acha que demorou? Demorou? Não, né? E você suspendeu os outros medicamentos? Não, né? Aquela vacina que você tomava, você continua, não? Não, isso aí eu tomo. Você toma, né? Ah, tá. Ah, tudo bem. Tem que
tem que ir levando. これが本来の出たりしなお一年 já na nossa idade, lógico, É. né? É difícil de desacontecer, né? É Porque difícil. alguma coisa já estragou, né? Mas a gente Ah, mas tudo bem, né? a gente faz aquilo que tiver ao alcance, né? Pra dar É, uma aliviada. pra dar uma aliviada. E aí, vocês estão bem, Mary? Estão bem, Estão, Catarina, né? graças a Deus. É, Esse problema, mas ele tá se tratando, né? Mas tá dando certo. isso que tem que fazer. É, isso daí é bem demorado, daí Sim. não tem problema, O né? pai dele, É, depois do irmão, tá tudo mesmo caminho. mesmo caminho. Mas não, vai ficar bem, Vai dar certo, sim. Não, porque ele é organizado, ele é regrado, disciplinado, né? Ele é bem assim. Vocês estão bem? Estamos bem. Ontem à noite o André e a Denise vieram aqui. É muito bom mesmo. Ah, mas estamos indo, Amélia. Aí estão todos bem? Tá tudo bem, tá? Graças a Deus, né? A gente está tocando bem a vida. Tem que ser, né, Amélia? As meninas estão bem, os netos. Tá tudo bem, né? Eu acabei de falar com o Júlio. O Júlio melhorou. Outro dia eu falei com o Júlio. Liguei pra Ana, não atendeu. Não, liguei pra Ana, não atendeu. Liguei pro Júlio, também não atendeu. Depois ele retornou. E foi bom. É. Então, eu tô tocando, agora que tá com essa história de Parkinson, né? Mas você sabe, Amélia, bem no começo, quando o Júlio estava depressivo, o Andrei olhou para ele, foi um dia que eles se encontraram, e o Andrei falou que era um processo, essa depressão dele, era um processo neurológico e que podia ser Parkinson. Verdade? Ele tem uma percepção extra, ele tem. E ele falou pro Bira isso. Verdade. Você vê. E agora aliviou, acho que a depressão, né? Manifestou. Aliviou. Ainda bem. Mas ele tá se equilibrando, né? Tá tomando os medicamentos e retarda, né? Então tá, Amélia. Tô indo, tô levando, como você falou. Ontem eu tive muita dor. Às vezes pega o corpo todo, viu? Mas o mais forte é na lombar. Às vezes quando dá crise assim mais forte, pega o corpo inteiro, as pernas, os braços. Nossa. A gente vai levando, né? Ainda bem. Ainda bem. Mas tá tudo bem. Obrigada, hein, Amélia? Um abraço aí, bom dia para vocês. Tchau, bem.
Czechoslovakian champion is one of the longest competing skaters in these World Championships. 1980.
Então, isso é uma forma de corrupção do conhecimento humano, esse relativismo. Porque o que é essencial, o que é genuíno, existe por si, né? Então, isso nunca pode ser relativizado. Então, esse é um dos outros exemplos de academicismos por aí, né, que faz enorme confusão na humanidade. Nós estávamos até vendo uma foto que o professor César, das aulas de energética, né, e vocês terão um pouco mais adiante, sabe aqueles cardumes de peixes? Ele mostrava uma foto hoje, aqueles cardumes de peixes ou de aves no céu, né, que seguem, parece uma onda energética invisível, né, como os peixes, aqueles cardumes enormes, que eles viajam juntos e um não tromba no outro. Então, porque eles seguem uma energética divina, uma ressonância, né, eles não ficam pondo em dúvida, vou por aqui ou vou por ali, eles seguem uma coisa boa, divina. Os animais fazem muito isso, né? E o ser humano, como tem muitas teorias, muitos ismos, criou uma confusão enorme na civilização, né? E cada um vai para um lado e bate cabeça um contra o outro. Então, nota que enquanto não houver essa volta para o divino, uma restauração da humanidade, fica difícil mesmo. Porque o ser humano como um todo, né, todos somos filhos de Deus, precisa ressonar nessa energética divina para caminhar para o mesmo lado e fazer crescer a civilização. E não levar a nossa civilização para o buraco, né? Como ela está indo, né? Como a gente vê aí no dia a dia. Lilian. Microfone está desligado, Lilian. Está me ouvindo? Agora sim. Bom dia a todos. A respeito de Descartes, né? Totalmente ligado a esse assunto do mundo acadêmico, eu já estudei Descartes, já passei por ele, mas nunca tinha percebido, até esse esclarecimento trilógico, esse duvido, logo eu sou, que é incentivado nas universidades, né? No mundo acadêmico. Você não pode comer do que vem sem duvidar. Você não pode simplesmente aceitar tudo que está vindo sem contestar. E entra aqui a vontade, né? Porque se eu não aceito o bom, o belo e o verdadeiro que me vem tão gratuitamente, tão divinamente, e já questiono, a minha vontade está tomando a frente do movimento divino, da ressonância divina. Eu pertenço a um grupo religioso, cristão religioso, que nós pais, nós temos o hábito de interceder espiritualmente pelos nossos filhos quando eles chegam na fase acadêmica. E toda vez que um jovem conclui ali o seu curso, quer seja graduação, pós-graduação, mestrado, nós nos unimos pela vitória desse ser jovem ter entrado nesse mundo, ter absorvido o necessário, que é necessário o estudo, ampliar, né, esse conhecimento, ter a sua profissão para trabalhar, mas sem se contaminar com essa cegueira da vontade, essa cegueira de duvidar, de entrar conhecendo o Criador e sair exatamente distorcido. E uma outra coisa que me veio, professora, é essa última parte: só acredita no que aceita. Foi uma frase que a doutora falou agora há pouco nos comentários. A doutora disse assim: nós ficamos restritos porque o ser só acredita no que aceita. E aí eu vi aqui, há uma defesa inconsciente em nós da nossa patologia. Então, se eu só aceito o que eu acredito, eu fico na minha patologia. Não acredito nisso. Então, eu vou sustentando essa minha patologia ao invés de eu me abrir, né, para poder ampliar esse universo, conhecer o mal que há em mim, para que eu possa retornar ao bem. Então, quando eu digo eu só acredito no que eu aceito, eu realmente restringo o meu espaço. Daqui eu não passo. E é diabólico, né, doutora? É totalmente diabólico. É como se eu
fosse o Deus da minha vida, né? Então eu vou criar essa cerquinha, é aqui dentro que eu vou viver, só aceito o que cabe aqui dentro e tá tudo certo. É o que me veio, doutora. Então veja como a coisa não é simples, né, Lilian? Porque tem esse aspecto psicopatológico de cada um, de distorcer a verdade, querer só acreditar naquilo que acha que já sabe, faz esse mundinho próprio, perde uma dimensão maior da percepção. Por outro lado, existe, como estamos falando hoje do mundo acadêmico, mas o mundo é cheio de inversões, e o mundo acadêmico está cheio de inversões, de distorções, de cientistas, entre aspas, que trazem uma ciência invertida, materialista, longe da verdade. Isso é ensinado como uma verdade, entruchado no aluno. E existe a realidade espiritual dos seres malignos o tempo todo, bombardeando a humanidade com negações à verdade, com oposições ao que é por si. Então, veja que, graças a Deus, nós temos essa ciência trilógica do Dr. Keck, que ajuda a pôr os pingos nos is, e dá um panorama, o que é, o que não é, por si é patológico, e a metodologia para se trabalhar com isso, a nível psíquico, social e espiritual, porque é uma confusão mesmo que existe, né? E o ser humano está no meio disso. Então, agora é o Renato. Bom dia a todos. Me veio um entendimento agora que eu sempre via, porque a doutora Cláudia falando nos vídeos, nas aulas, que todo ser humano é neurótico, né? E eu não entendi isso direito. Aí hoje eu percebi. É exatamente por isso, porque todo ser humano ele quer viver na irrealidade. Uns em maior grau, né? Outros em menor grau. Aí me veio esse entendimento. E a respeito do vídeo, do vídeo que a senhora comentou que assistiu, deu exemplo lá da faculdade e acaba sendo isso mesmo. É por isso que todo mundo que conhece a trilogia acaba se identificando muito com ela. Porque, ao meu entender, ela é a única ciência perfeita, que não nega a Deus. Até mesmo na teologia católica, eles não negam a Deus, mas eles negam a ciência. É por isso que todo mundo acaba se identificando com a trilogia analítica. Seria isso. Então, essa coisa de ciência em oposição à espiritualidade, né? Uma verdadeira ciência, ela tem que abarcar a espiritualidade humana. Não pode nunca deixar de fora, né? Agora, então, é o Tiago. Bom dia. Tudo bem? Graças a Deus. A questão do René Descartes realmente é um problema nas universidades. A questão do método cartesiano, que na pedagogia, por exemplo, há uma crítica sobre a compartimentalização das ideias, colocar as ideias em caixas fechadas que não se comunicam, e o professor de matemática, se ele fizer em sala de aula qualquer menção que indique língua portuguesa, os alunos reclamam. E o professor de língua portuguesa, se ele fizer na sua classe, na sua sala, qualquer menção à matemática, os alunos ficam furiosos. Eu já passei por isso ensinando, e aí um aluno me disse: mas o senhor é professor de geografia, o senhor não tem nada a ver com matemática. Atrás de mim, indicando uma situação que envolve números. Então, esse registro está na cabeça do aluno. O problema do René Descartes, referente às ideias, é que ele acreditava nas ideias inatas, que são o fundamento do saber científico, e que essas ideias inatas, elas estão registradas em nós, elas constituem verdade. E elas precisam ser descobertas, e inventa um método para chegar até
essa verdade. Mas ele também fala a respeito das ideias adventícias e das fictícias. As adventícias, elas estão relacionadas aos nossos sentidos, e as fictícias, às nossas ilusões. Não é nada, o René Descartes, ele fornece material para nós aqui desse lado, porque o método proposto pelo Dr. Kepler é muito mais preciso, ele é muito mais, ele chega ao alvo. Ao invés de um desmonte, como o René Descartes queria, das ideias, por esforço próprio, e para mim, pessoalmente, particularmente cego, o Dr. Kepler, ele propõe a questão da conscientização e tudo aquilo que nós falamos aqui, o método científico, o método seguro, uma vez que existe, de fato, um registro em nós da verdade, do bom, do belo, do pecador. Se não estamos vivendo nisso, aí nesse ponto concordamos, é por causa dos sentidos que estão invertidos, é por causa das seduções, das inversões da vaidade, promovido pela vaidade, pela piromania. Então, aqui no caso, do nosso lado, desse lado que nós estamos pisando em terreno mais seguro pelo método trilógico proposto pelo Dr. Kepler. É muito mais seguro, estou dizendo com toda a verdade, é muito mais seguro. Não é que o René Descartes ele não teve grande ideia de dizer que há um registro da verdade em nós. Sócrates também chegou. O Sócrates ele teve que desempatar o jogo entre alguns filósofos, não é? O Heráclito e o Parmênides. Um colocou movimento nas coisas, o Heráclito, e o Parmênides parou. E o Sócrates teve que mudar o pêndulo da filosofia. Então, de fato, o ser humano está preso na sua vaidade, na sua aversão, na sua ilusão. É como naquele conto da Alice. O rei pergunta para Alice. Quem vem lá, ela diz, não sei, porque meus sentidos estão... eu não sei, você tem uma boa visão. Poxa, mas eu não estou vendo ninguém. Então, nós estamos no engano. E o método que propomos é bom. É isso. Então, o senhor nota bem, né, que essa metodologia da conscientização do patológico é que leva a pessoa para a verdade. Sem a conscientização, ela engole qualquer coisa ou ela nega qualquer coisa e ela fica perdida. Agora é a Ronice. Bom dia a todos. Doutora, sabe o que acontece? Agora que eu encontrei a trilogia, eu sinto muito alívio. Sabe por quê? Porque com o método do Dr. Kepler, da trilogia, eu entendi que eu posso marcar... Espera um pouquinho, Ronice. O som só tá ruim para mim? Tá bom? Para mim... Não, o som também está ruim para mim. O som dela... Então, a Ronice desligar a câmera, Ronice, eu acho que o seu som melhora, por favor. Vê se melhorou. Bastante. Bastante? Então, eu estava dizendo exatamente que com a trilogia me trouxe muito alívio, porque o Dr. Kepler, né, o método da trilogia, ele vai analisar à luz da palavra de Deus, à luz, né, os outros métodos, os outros cientistas, aqueles que ditaram alguma coisa, e esse ditado virou verdade para nós. Porque, doutora, eu sou bióloga também, e aquela lei da evolução, né, a lei da evolução e tudo aquilo, ficava aqui parado na minha garganta, sabe? Então, com a trilogia eu pude entender, pude me acalmar, pude perceber que esses então cientistas, outrora, também eram seres humanos e que eles podiam errar, e assim como eles erraram muito. E hoje nós vemos que nós podemos contestar, né, todas essas teorias e adequar à realidade, aceitar, consertar, entender melhor, modificar no que for preciso e acertar, trazendo para junto da palavra de Deus, da teologia correta, né? E também juntamente com o amor, porque sem amor ninguém consegue estudar nada, ninguém consegue fazer nada. Então, uma vez que tiraram o amor, tiraram Deus
das práticas, houveram-se todos esses enganos, a senhora compreende? Então, compreender isso me trouxe muito alívio, me trouxe alegria de saber que aquilo que estava dentro de mim, né, não estava errado. Quem estavam errados eram estes que tiraram Deus, né, das suas práticas e assim desviaram, né, ficando invertidos e trazendo teorias para a humanidade invertidas, sabe? Então, quando a ciência do século XX foi se tornando mais e mais materialista, sem a espiritualidade, sem o divino, realmente fez muitos erros. E curioso, né, que depois essa própria ciência materialista tem como dogmas que são colocados para os alunos, que são obrigados a aceitar como dogmas, né? Exatamente. Uma coisa que teve uma evolução e o ser humano veio do macaquinho, por aí afora. Então, ensinados como dogmas, mas é uma ciência falsa, né? Que se diz toda a verdade por não lidar com a espiritualidade. Exatamente, é isso. Então, me trouxe muito alívio. Agora eu posso respirar e acalmar. Dia, né? Um dia vai se reaver isso. Mas, enquanto isso, eu fico aqui nessa libertação que a trilogia trouxe para mim, né? E para aqueles que acreditarem. Tá bom, agora é a Késia, então. Bom dia a todos. Doutora, eu queria comentar que, assim, sendo eu uma pessoa religiosa desde berço, né, no mundo evangélico, na cultura evangélica, a gente tende a achar que terapia é coisa para quem não tem Deus, né, a análise. Então, assim, antes de conhecer a teologia analítica, eu tinha uma visão muito deturpada sobre terapia, né, porque a gente acha que não precisa. A megalomania é muito grande, a gente acha que não precisa. E eu percebi que foi assim, um ledo engano isso que a gente vive. E você vai falar sobre isso com as pessoas dentro da fé, né, cristã, é uma resistência muito grande, doutora, muito grande. Era isso. Sim. Agora, então, não sei se a Eunice tinha a mãozinha levantada e caiu, ela desistiu de falar, agora eu tenho a Alexandra na sequência. Eu tinha levantado a mão, mas é que os colegas falaram tantas coisas que acrescentaram tanto, mas eu vou só colocar aqui a minha contribuição. Sim. Quando começou o texto, né, mostrando sobre a neurose, eu fiquei como o Renato, né, que falei, poxa vida, ficou muito claro para mim hoje, terminando quase o curso de teologia, mas hoje veio assim uma luz também, né, que me deu muita clareza com relação à neurose. E aí, vendo isso, a gente vê o tamanho da nossa inversão. E aí, quando a doutora colocou o exemplo dos cardumes de peixe, do voo das aves, me veio mais uma vez o quanto a gente rejeita o ser, porque os peixes, as aves, eles não ficam questionando, por que eu tenho que ser ave, por que eu tenho que voar desse jeito? Eles simplesmente são e sofrem menos que a gente, e se destroem menos que a gente. E aí tudo isso me traz a reflexão do quanto eu tenho negado o meu ser, né? E acompanhando o tratamento do dependente químico, meu Deus, toda semana a gente vê a negação ao bem, a autodestruição tão latente, muitas pessoas que concluem um tratamento, que estão bem, que estão fazendo cursos lá para crescimento, né? A pessoa do nada bota tudo a perder e dizem que tem consciência da autossabotagem que tem. E aí eu fico sempre questionando para mim quais são as minhas autossabotagens também, porque eu não estou num lugar desse à toa. Ninguém está por acaso em nada. Então, são os aprendizados que eu também preciso observar em mim e onde eu estou me autossabotando. Então, para mim, hoje, assim, muita gratidão por todo esse aprendizado. Eunice,
Nota que contribuição bonita que a senhora ia deixar de fornecer se eu não tivesse visto que a senhora sumiu da listinha. Então, atenção aos capetas, viu? É assim que funciona, é assim a autossabotagem. O bem que a pessoa pode fazer, não precisa, não vale a pena, alguém já falou. Presta atenção nisso para a senhora. Então, agora é a Alexandra. Bom dia, doutora Selma, bom dia a todos. Oi. Desculpa não abrir a câmera, a internet não tá legal, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá. Não, eu só queria comentar que eu já fiz uma graduação anterior e eu sempre acreditei em Deus, né? E eu achava tão absurdo comentarem na aula de filosofia, por que a existência de Deus, é isso, é aquilo, por que disso. Aí, quando eu fiz a minha segunda graduação, que foi gestão ambiental pela FATRI, eu espantei no início, né? Falei assim, nossa, eu estou tendo aula de resíduos sólidos e estão falando de Deus. Nossa, eu estou tendo aula disso, de ecossistemas, estão falando de Deus. Eu me espantei, né? Falei assim, nossa, por que as outras faculdades, universidades não têm esse método, né? Então, assim, eu me identifiquei muito quando eu entrei em gestão ambiental pela FATRI e eu acho que eu nunca tive tão próxima mais de Deus, né? Porque eu sempre falei que eu acreditei em Deus, mas eu vivenciei mais a presença de Deus fazendo essa faculdade de gestão ambiental pela FATRI. Só isso, assim, para comentar com o pessoal que esse método é muito bom, vale a pena fazer os cursos, a gente fica mais próximo de Deus. Deus da ciência, né, Alexandra? De onde ele nunca poderia ter sido afastado, né? Claro. Dona Eudênia. Eu já tinha desistido, mas aí voltei, eu dei um ensaio. Eu achei interessante aquela fala que, justamente que a senhora vem dizendo, da trilogia, ciência, filosofia e teologia. E assim, na minha comunidade, tem a ministra da Eucaristia, ela é uma pessoa muito da igreja, e ela tem 2 filhinhas. E uma, há 4 anos atrás, ela tinha 18 anos, ela queria ser freira, entrar para o convento. 17 anos. Aí aquela dúvida, todo mundo questionando, e foi passando. Ela desistiu, continuou de estudar, terminou o ensino médio, desistiu de entrar para o convento, mas desenvolveu depressão severa. Ela está no psiquiatra, tomando aqueles remédios, mas ela não melhora. E agora ela está naquela crise que a mãe dela põe a refeição e ela não come. Mãe, não come, está contaminado, vai fazer mal. Então ela está começando a ver o mal onde é o bem onde é o mal. E aí está o conflito enorme. Aí meu Deus, eu me sinto tão importante. Como é que eu vou ajudar essa pessoa, né? Eu já tentando o estágio tão avançado da teologia. E até eu encomendei os 3 livros do exorcismo, doutor Kepler, para me ler, para me preparar melhor para ajudar, né? Para fazer uma intervenção também. Porque, assim, o padre ele só manda a mãe rezar. Aumente as orações, ouça o texto da misericórdia. Mas, assim, se for falar em terapia, diz, não, psicólogo é para doido, não precisa não. Ela está no psiquiatra tomando os remédios, e aí ela vai ter que orar de madrugada, o texto do combate. Então, assim, é uma coisa tão estranha. E eu fico assim, acompanhando aquela situação impotente. O que eu faço? Então, tem que ir tentando. Ela é parente da senhora, dona Eudênia? Bem, ela não é minha parente, mas ela assim, a mãe dela, que é a ministra da Eucaristia, é uma pessoa muito da família, bem dizer irmão, né? E é uma pessoa próxima, né? É um sofrimento tão grande nessa família que todos da comunidade também sofrem dessa situação. É sim, o doente faz sofrer os outros também. A senhora vai tentando aí, usa a sua intuição. Que texto, se a pessoa lê, dá um jornalzinho, mostra um vídeo, vê o que eu vou me aproximando com essa estratégia aí, sabe?
É. Vai me ajudar melhor. Agora é a Giselda. Vendo tanta coisa que as pessoas já falaram, né? É muito interessante, assim, a parte que eu consigo observar é que quando a gente tenta falar de Deus, é muito difícil mesmo. Parece que as pessoas, elas não querem ouvir, né? E eu vejo isso dentro de casa, assim, dentro da minha família mesmo. Então, o que eu tenho feito, assim? Eu tenho sempre feito aquela interiorização das coisas que me incomodam e eu procuro, assim, ao máximo, falar mesmo, mas de uma maneira o mais tranquila possível, sabe? E essa parte é difícil, porque por mais que a gente tente, assim, você vai buscando as palavrinhas com afeto, mas as pessoas não querem ouvir. E o mais interessante que assim, dentro da minha família mesmo, aí eles falam assim, não, eu sei de tudo isso, já vem você com essas conversas. Aí dá vontade de falar assim, nossa, você sabe, mas você não faz, então o que adianta, né? E é interessante, o exercício que eu tenho feito, às vezes eu sorrio de mim mesmo, falo assim, gente, tem hora que parece que eu vou ficar louquinha, assim. Porque tudo que a pessoa faz, aí eu faço pergunta pra mim, né? Tá, e aí, o que você associa a isso? Aí vem outra, você vai falando, aí a pessoa fala, não. Aí eu falo, meu Deus, o que eu trago com isso pra mim? E tem sido um exercício maravilhoso, né? Porque eu tenho me deparado com tanta coisa em mim mesma, sabe? Então, o que eu acho interessante de tudo isso é que, pra mim, eu sempre pego tudo isso das aulas e eu trago para mim mesmo, sabe? Até quando eu vejo alguma coisa dentro de casa, dentro da pessoa que eu mais amo ali, e eu falo, não, mas eu tenho que trazer isso para mim, Esse tem sido o meu exercício, e tem sido, assim, um exercício diário mesmo, diário. E olha, não é fácil, porque quando a gente traz essas coisas todas pra gente, fica muito mais fácil da gente entender o outro, né? Eu consigo fazer isso de uma maneira mais tranquila, entender o outro e tentar me entender também, né? Então é um exercício meio de louquinho, sabe? Assim, às vezes eu falo, gente do céu, meu Deus, haja trilogia para lidar com isso. Então, e assim, através desse processo, né, de conscientização, de autoconhecimento, a pessoa vai afinando a energética dela, né? Afinando com a energética boa. E isso as pessoas notam, viu, Giselda? Isso atinge pessoas próximas, essa melhora da própria energética. Então, às vezes, nem precisa de palavras, é a conduta ali que atingiu o outro. É um processo mesmo, né? Se o outro não é tão resistente, ele percebe a energética. Não tem como forçar o outro a nada, né? Então, é um processo. Professora, só furando a fila aqui, só para não perder o que a doutora está falando. Essa mudança de energética que Deus faz em nós, essa conscientização, como a colega falou agora, e esse não impor para a família a luz que está chegando agora para a gente. É normal, nesse primeiro momento, essa resistência e até esse ataque deles a nós? Isso é um processo, tá certo? Tá tudo caminhando, é isso? A senhora fala dentro da família? Sim, principalmente. A família muitas vezes estranha muito mesmo, Lília, porque a pessoa começa a fazer esse processo e já quer, como eu falei, acho que foi aqui outra vez, já quer converter todo mundo. Fica até meio fanático às vezes, então dá o efeito contrário. As pessoas resistem, vão contra. Quem você pensa que é? A gente te conhece, você é daqui faz tempo. Então dá o efeito contrário esse processo de querer doutrinar alguém. Mas como eu disse ali para a Giselda, a pessoa, ela se melhorando, né, fazendo esse processo, ela muda a energética dela. E essa melhora energética vai influenciando o outro muito mais do que a gente perceba. E aí o outro pode até despertar o interesse no outro, quando você levar depois alguma informação, como aprendeu, não pode ser forçado, entende? Agora, a resistência dos próximos se manifesta muito, sim, viu? Tem que contar com isso.
Por isso que Jesus falava, né, Lilian? Minha família é quem me segue. Né? A coisa de sangue é complicada, é claro, a gente ama, quer ajudar, mas muitas vezes são os que dão mais conta. E também está escrito que eu não vim para trazer paz. Eu vim... Aí tem uma passagem que eu não sei repeti-la, mas que diz o seguinte: mães contra filhos, marido contra esposa. Aí você pensa, mas que evangelho que é esse? Não, não é isso, né? É porque quando a gente conhece a luz, e aí começam as problemáticas, porque o outro, ele nem quer vir para a luz e nem quer que você esteja na luz, né? Então, aí essas diferenças vão se manifestando. Sim. Já existiam, se manifestam. Obrigada, professora, obrigada. Marli. Marli, microfone. Vai falar? Vamos para o Marcelo, depois se a Marli conseguir ligar, ela entra depois dele. Marcelo. Olá, bom dia a todos. Eu me identifiquei bastante com essa dúvida que eu também tenho. O que eu faço? Então, e isso é uma dúvida que vem justo de encontro às palavras do Descartes. Duvido, logo sou. Quer dizer, a gente está tão habituado, e não só com Descartes, mas outros, vamos dizer, pensadores, influenciadores, filósofos que tiveram influência demoníaca, né? A gente está tão ali ensimesmado nisso que a gente duvida o que eu faço, né? Então a gente duvida e basicamente o que a gente tem que fazer? O bem, né? Então eu acho normal essa questão de ataque fora, por exemplo, família, ou quando a gente tenta explicar esses conceitos. Eu acho que também há um certo... interiormente, nós mesmos interiormente ficamos com essa dúvida e não sabemos o que fazer, né? Esse questionamento. Então não percebemos que a nossa conduta a conduta no bem é que vai ser um exemplo e que vai induzir. Então o que a gente faz, né? Por isso que essa pergunta, o que eu faço? Então o importante é o que a gente faz, né? Então qual é o bem que a gente faz? Porque se a pessoa duvida, ela deixa de ser, ela não é. Então devia ser, né? Duvido, logo eu não sou, eu deixo de ser, né? Porque nota que a pessoa, ela duvida do bem, como o senhor está dizendo, né? Mas ela acha que pode comer tudo que ela tem vontade de comer, na quantidade que ela quer, que ela pode passar noitadas aí exaurindo o organismo, bebendo, ouvindo música horrível, que ela pode explorar um pouco o próximo, afinal isso faz parte do nosso mundo em que vivemos, que ela pode dar um golpinho aqui e ali. Então, ela está deixando de ser em todas essas condutas. E isso ela não desconfia que é mal, que não pode, que tem que brecar. Ela não quer fazer esse esforço, né, de segurar o patológico. E ela está não sendo nesse tipo de situação. Então, essa questão do bem é fundamental. Sim, Marcelo? Sim, quanto mais vícios a gente tem ou alimenta, mais a gente quer alimentar esses vícios. E quanto mais atitude virtuosa a gente tem, também mais a gente quer... Então, quer dizer, é questão de saber o caminho, né? Ou se dedicar a fazer coisas virtuosas, ou se dedicar aos vícios. Então, essa é a escolha. As coisas virtuosas são exemplos, são condutas de exemplos que vão... Não, às vezes a gente nem precisa falar, só as nossas ações vão ser exemplos e vão induzir. Exato. É o exemplo que arrasta, como se fala. Isso aí. Marli, Marli está aí agora. Bom dia a todos. Bom dia, professora. Lembrando aí da última frase do Marcelo, né, que o exemplo... Estão escutando direitinho? Sim. E não basta ter o conhecimento, tem que ser o conhecimento, né? E lembrando aí do que a Alessandra falou em relação à gestão ambiental, o que a gente percebe de maneira geral nessa inversão toda que vocês têm nos mostrado, e essa inversão também está muito presente nesse contexto que a gente vive em relação ao espaço que nós estamos.
Parece que a gente é um extraterrestre. E nós temos uma conexão muito forte a tudo isso. Nós não só fazemos parte deles, nós somos esse contexto. Nós podemos observar até em relação às formas de tudo que há na natureza e as formas que tem no nosso corpo. Não existe nada quadrado. Existe tudo a forma esférica, arredondada, né, elíptica, de acordo com o próprio universo. E a gente não percebe isso. Toda a configuração em relação à quantidade de água, por exemplo, tudo que há na Terra, nada, né, onde nós estamos, nós temos arredondando, 70% é água, 30% é sólido. Eu fico muito emocionada quando eu começo a falar disso, porque até a nossa frequência energética é influenciada por isso. E a gente não percebe. As pessoas vão para um centro, né, urbano, muito fechado, a primeira coisa que coloca é uma planta para se sentir mais próximo. É transformar os animais em seres, eu não sei se é humanizado, que isso é uma outra questão, eu não vou entrar nesse detalhe agora, que é muito mais profundo também, principalmente atualmente. E para dizer que é amigo dele, mas na verdade que é a amizade do animal. É essa relação do homem, do universo. E cuidar do meio ambiente não é plantar uma árvore apenas, é cuidar dessas relações. Gestão ambiental é visto pelos órgãos públicos, pelas prefeituras de maneira geral. Eu falo prefeitura porque é o administrador direto, que o nosso país ele é constituído do micro, depois do macro, né? Como tudo que há no universo. Eu estou concluindo, essa coisa mexe comigo, tá? Eu estou parando já daqui a pouquinho, só para concluir. E ver como uma coisa deixada de lado. Falar da questão ambiental é falar da questão social, é falar da questão saúde mental, espiritual, né, comportamental como um todo. E nós já saímos da era de campanhas, e a gente tem que assumir isso e internalizar. Do resíduo que você produz, aonde você coloca. E até aconteceu um fato na minha rua ontem, que depois que o carro passou, alguém jogou, enfim, aí tem um grupo da rua, e eu falei, gente, pode deixar, eu vou, fulano, né, que fez a notificação, falei, fulano, no início da noite eu me proponho a gente fazer a limpeza, porque colocaram o lixo depois, enfim. Eu falei, porque isso é louvar a Deus. Cuidar do espaço que nós estamos é louvar a Deus. Afinal de contas, o que é que nós estamos fazendo com o grande presente que eles nos deu para dar vida e vida com qualidade? Muito obrigada pela atenção. Bacana. A senhora atua nesse campo profissionalmente, sim, da gestão ambiental, dona Marli? Sim. Eu trabalho, que eu comecei voluntário há uns 20 anos atrás, ou mais um pouquinho. Minha mãe tinha uma postura bem diferenciada nesse sentido. Há 50 anos atrás, nós temos hoje uma área rural que foi de propriedade, né, da família. Tem uma reserva florestal e isso foi ainda luta